Foi. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre Valença, coordenador do Centro de Estudos. Hoje, certamente, teremos palestras muito interessantes sobre um tema muito atual nesse momento de pandemia, né? Então, experiências de educação remota da UFRJ, solução provisória durante a pandemia, uma nova forma de ensino. Teremos o professor Paulo Matos, coordenador da disciplina de Psiquiatria e Saúde Mental da graduação da UFRJ, na graduação da Faculdade de Medicina, o professor William Berger, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, o Lúcio Lage Gonçalves, que é representante de Santo San, Ricardo Caiado, administrador do ensino à distância do CE-UFRJ. Então, quero agradecer a presença dos palestrantes e podemos dar início. Vou passar a palavra para o professor Paulo Matos. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos aí. Então, vou falar para vocês aí da experiência que eu tive com a Faculdade de Medicina durante esse período, né, de interrupção de aulas e de quarentena. Então, todo mundo foi pego de surpresa, né? Nós chegamos a começar o semestre na medicina, eles começaram durante março, na verdade, fevereiro. Começamos em fevereiro e março tivemos aulas, e então foi determinada a interrupção. E aí, eu, por conta própria, achei que, enfim, passado algumas semanas, que eu poderia ter algum tipo de atividade com os alunos, né? E eu sabia que elas não poderiam ser atividades obrigatórias, não poderia ter presença, e não poderia seguir o programa normal do curso, né? Porque muitos alunos não tinham acesso à internet. Então, a minha primeira providência foi saber exatamente quantos alunos não tinham acesso à internet, e eram no número exato de 3 alunos. E foram os 3 alunos que aplicaram para obter o chip, né, que a universidade proporcionou a eles depois. Existia um 4º aluno que tinha um problema específico, e a própria turma se cotizou e ofereceu a ele o chip. Mas, como eu entendia que as aulas que, porventura, ocorressem durante a quarentena, elas não eram formais, né? Na verdade, seriam opcionais, o que eu fiz foi gravar todas as aulas. Elas ficaram gravadas num drive na internet e também, posteriormente, foram gravados em pendrive para poder oferecer aos alunos, né, que não tivessem tido a oportunidade de assistir às aulas ao longo da pandemia, né? E depois que acabou esse período e que a reitoria, né, autorizou o retorno do semestre, eu peguei várias aulas que ainda faltavam e também fiz uma revisão de aulas anteriores, né? E fiz também a parte prática que eu não tinha feito ao longo de todos os meses da quarentena. E, para isso, a parte prática eu fiz o seguinte: eu tenho 4 monitores, né? A disciplina tem 4 monitores. A gente ficou exaustivamente procurando na internet vídeos, palestras, TED Talk, entrevistas simuladas de pacientes com quase todos os diagnósticos psiquiátricos, né? Então, nós vimos todos eles, selecionamos, escolhemos também 2 filmes, que são filmes muito bacanas, né, que retratam de modo adequado, né, transtornos psiquiátricos, e mandamos essa lista para os alunos, para eles acessarem, depois que retornaram às aulas. E, então, a parte prática consistiu em os alunos assistiam o vídeo, e aí, num dia específico, a gente discutia vídeos selecionados de cada um dos transtornos, né? É assim que a gente tentou contornar a situação deles não verem pacientes, né? Muitos desses vídeos eram pacientes reais, que variavam desde uma estudante de pós-graduação com esquizofrenia até um médico com um diagnóstico de Alzheimer inicial, né? Então, eram depoimentos assim, muito importantes, né? E foi a forma que eu encontrei de poder minimizar, porque medicina é diferente das outras coisas, né? Na UFRJ a gente tem economia, direito, administração, posso fazer o curso inteiro online, né? Pelo menos eu entendo assim.
Medicina, enfermagem, odontologia, não tem como fazer. Então, eu tinha que ter pacientes, né? Mas a gente não podia fazer nada presencial. Então, foi assim que eu resolvi contornar a situação. Então, todas as aulas foram gravadas para que depois os alunos pudessem ter acesso, quem não pôde assistir, né? Então, falar da minha experiência, né? Assim, quem realmente não assistiu por uma impossibilidade de natureza financeira, né? Porque não tinha acesso, enfim, alguma coisa, isso era menos de 5% da turma. As pessoas não participavam porque estavam fazendo outra coisa ou porque não queriam participar. O máximo que eu atingi de participação, eu tenho 100 alunos por semestre, o máximo que eu atingi foi 60%. Eu nunca tive aula com mais de 60% dos alunos. E eu sabia exatamente o nome, o DRE, e a situação de todos os alunos que não tinham acesso à internet. Então, eu sabia que os 40% que não estavam assistindo não era por um problema pessoal de acesso, é porque estavam fazendo outra coisa. E eu não estou me referindo ao período da quarentena, não, né? Que, enfim, as pessoas podiam estar em... Estou me referindo ao período depois que foi autorizado o retorno das aulas. Tá? O máximo que chegava é 60%. E eu acho que, então, a frequência foi muito abaixo do que eu esperava. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Tá? Assim, eu sei que os meus alunos passam o dia inteiro na internet, o dia inteiro. Assim, em 2018, a média de um adolescente americano na internet era de 6 horas. Isso em 2018. Os meus alunos certamente ficam no WhatsApp, Face, Instagram, muito mais do que isso por dia. É fácil porque eu estou dando aula, eu estou vendo todo mundo no celular. Ninguém mais presta atenção, as pessoas ficam no celular o tempo todo. Aí, quando eu chamo a atenção, eles acham que eu sou idiota. Professor, estamos anotando. Aham, tá bom. Estão anotando. Aí eu digo, gente, pelo amor de Deus. Celular o tempo inteiro. Assim, já deixei de reclamar porque estou chato, estou ficando velho, cada vez mais chato, mas não tem condição, eles passam o tempo inteiro. O fenômeno da dependência de internet, que nem é um assunto dessa discussão aqui. Aí achei que quando eu fosse dar aulas online, que maravilha, né? 100% de frequência, todo mundo assistindo, e não foi o que aconteceu. Tá? E eu fiquei muito surpreso, porque a frequência só aumentou quando teve discussão de caso clínico, que era para nota, então mandava o caso clínico por e-mail, dizia assim, ó, vocês têm que mandar respostas, os monitores vão corrigir, e eu vou discutir o gabarito e obrigatório presença. Aí todo mundo ia. Mas senão ninguém ia. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente discutir aqui. Eu acho que os professores que deram aula, professores convidados, né, que deram as aulas online, a maioria deles gostaram. Alguns professores tiveram muita dificuldade com acesso, enfim, mas acho que isso foi no início, depois todo mundo aprendeu. E 2 professores se recusaram a dar aulas online por vários motivos, não importa. E esses professores não quiseram dar, então tive que substituí-los por outras pessoas. A minha experiência pessoal foi muito boa. Assim, eu gostei de dar aula online. Acho que os alunos, pelo menos eu participei de todas as aulas, acho que eu dei o que os professores davam. Eu vi a discussão no chat, né? Eu vi a discussão, as perguntas, achei até que tinha mais participação em algumas situações do que presencialmente. Né? Uma das coisas que eu sabia é que eu não conseguiria dar o tempo estimado de aula como previsto no programa original da UFRJ. Eu sabia disso por quê? Eu faço consultório e as pessoas me dizem, eu não consigo ter aula de 8 da manhã ao meio-dia, isso é impossível, essa escola é louca, tipo assim, não tem a menor condição. Né? Até porque, uma das coisas que aconteceu, agora estou falando mais de ensino médio, né? E fundamental, não estou me referindo a ensino universitário. O que aconteceu é que as escolas foram pegas de surpresa e colocaram o professor na frente da câmera para dar aula online. Gente, a pedagogia de ensino remoto é completamente diferente do ensino presencial. E o que a maioria das escolas fez foi tentar adaptar
as aulas presenciais via internet, que é uma coisa completamente diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que as crianças não suportavam isso, né? Porque ninguém suporta ficar de 8 da manhã ao meio-dia assistindo aula de matemática, geografia e ciência pela internet. Eu cheguei à situação absurda de receber ligação de mãe dizendo assim, olha, eu acho que o meu filho tem TDAH, transtorno do déficit de atenção. Eu falei, mas quantos anos tem seu filho? 4. Mas, minha senhora, assim, mas quando, é porque ele não está conseguindo assistir às aulas da escola na internet. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, as pessoas enlouqueceram. Criança com 4 anos de idade tendo aula pela internet. Aí, obviamente, a criança não aguenta aquilo, a mãe liga para o médico e diz assim, meu filho tem um problema. Então, assim, isso foi o exagero do ensino fundamental e médio. Agora, para o ensino universitário, por que eu mencionei isso? Porque as aulas da psiquiatria são de 8h30 até 11h30, meio-dia. Eu sabia que ninguém ia conseguir ficar, além de já ter uma frequência inferior à que eu estimava, eu sabia que ninguém ia ficar de 8h30 às 11h30 assistindo aula pelo Zoom ou pelo Google Meet. Isso é impossível. Ninguém faz isso. As pessoas ficam jogando online, ficam em rede social, mas assistir aula, eu sabia porque eu faço cursos online desde 2017. Né? Nunca eu dei uma aula com mais de 20 minutos de duração, porque não é recomendado que isso ocorra. Então, não poderia, os alunos da UFRJ, dar aula de 8h30 às 11h30. Eu não ia fazer isso, eu já não fazia antes, né? Mas esse era a carga horária da psiquiatria. Então, eu reduzi, espacei, tentei adaptar. Foi essa a situação. E eu acredito que muito provavelmente a gente vai, a partir de agora, ingressar num sistema híbrido. Acho que muitas aulas elas podem ser online. Né? Na nossa profissão, medicina, não tem como fazer um curso online. Mas muitas aulas poderiam ser online, com certeza. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Eu não vejo como sair disso. Né? A última observação que eu queria fazer fiquei me perguntando, por que motivo os alunos participam mais no chat, fazendo pergunta ou questionando coisas que os professores falaram, do que presencialmente? A impressão que eu tenho é que a exposição é menor, né? Uma coisa é eu levantar a mão e dizer assim, professor, eu não concordo com isso, ou não estou entendendo o que o senhor está falando, no meio de 100 outras pessoas. Né? Até porque, às vezes, o professor, depende do perfil de cada professor, tem uma reação ruim. Né? E no chat você faz a pergunta, né? E o professor responde. Enfim, eu acho que talvez isso até tenha sido um lado positivo, né? do ensino online. Era isso que eu queria trazer, essa minha experiência, foi o que a gente conseguiu fazer durante a quarentena, o isolamento, e eu acho que isso é inevitável. Né? Eu fico achando assim, quem acha que não sei o quê, parece papo de taxista reclamando de Uber, tá, gente? Assim, não tem como. Pegou o Uber e é isso aí, vamos embora. Não tem como fazer diferente. Né? A maior questão que eu acho que realmente tem que ser resolvida é a questão de natureza econômica, financeira, oferecer aos alunos a possibilidade de acesso. Uma vez que isso é um problema concreto, uma vez que isso é resolvido, eu acho que então a gente parte para pensar nas outras coisas. Alexandre está sem som. Obrigado, professor Paulo Matos. Então, agora, a palestra do Ian. Vou pedir para projetarem meus slides, por favor. Então, está aparecendo os slides aí? Tá, sim. Então tá. Bom, agradeço a todos pelo convite, agradeço ao Alexandre por me chamar e agradeço também ao Paulo, ao Lúcio e ao Ricardo que aceitaram participar dessa discussão de hoje. Meu nome é William, sou coordenador da pós-graduação de Psiquiatria e Saúde Mental, e a ideia é trazer um pouco da minha experiência na pós-graduação, né, do
que aconteceu durante essa pandemia do ensino à distância. Então, primeiro, eu trouxe alguns dados aqui de que a pandemia pelo Covid-19 interrompeu 91% das atividades presenciais de estudantes de todos os níveis no mundo todo. Tá? No Brasil, em 2020, 85% das universidades federais estavam com suas atividades de ensino, né, as atividades administrativas, enfim, as outras atividades continuaram, mas as atividades de ensino, 85% das universidades tinham suspendido. Né? E a fim de manter uma educação superior de qualidade segura, obviamente foi visto que as instituições de ensino superior precisavam se adequar ao isolamento social imposto pela pandemia. Então, a fim de se adequar, o Ministério da Educação ele publicou normas para tentar minimizar o impacto na pandemia no ensino, em todos os níveis. Tá? Então, algumas dessas medidas foram autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios tecnológicos de informação e comunicação. Né? A princípio, a ideia foi se manter durante 30 dias, né, que não se tinha ideia de quando a pandemia ia acabar, mas essa portaria depois foi editada, né, saíram novas portarias corrigindo, e isso foi estendido. Tá? E foi responsabilidade das instituições a definição das disciplinas que poderiam ser substituídas por ferramentas online. Tá? Então, assim, baseado nessas adaptações, inclusive baseado nas determinações da UFRJ, das instâncias superiores da pós-graduação, do CETEG, o PROPSAM fez uma consulta tanto aos docentes quanto aos discentes para a gente verificar a viabilidade do ensino à distância. A princípio, a plataforma sugerida pela UFRJ foi o Moodle, então os questionários foram baseados nisso. A gente fez questionários usando a plataforma do Google Forms e foi distribuído tanto para os docentes quanto para os discentes. O PROPSAM hoje ele tem em torno de 80, 90 discentes, mais ou menos. Então, a gente teve uma adesão aqui de pouco menos de 50% dos discentes responderam o questionário. E hoje nós temos 30 docentes cadastrados no PROPSAM. Infelizmente, só 1/3 dos docentes se deram o trabalho de responder o questionário, o que é problemático, né? Ainda mais considerando um momento onde o ensino não poderia parar. Mas, enfim, a gente convida, pede que participem, e aí depende de cada um. Então, assim, primeiro falando sobre os discentes, né? Entre aqueles 48 que responderam, a maioria era do nível doutorado, mas isso é porque temos mais alunos de doutorado do que de mestrado no nosso curso. 31% eram de mestrado, 15% mais ou menos eram alunos do estágio probatório, que estão tentando o seu ingresso no mestrado ou no doutorado, e só 1%, se não me engano, eram alunos de pós-doc. Então, a ideia era ver se esses alunos, né, teriam condições, isso que o Paulo estava falando, né, assim, um dos limitadores é o acesso à tecnologia. Nem todos os alunos têm acesso permanente à tecnologia. A gente sabe que tem algumas residências que têm um computador para dividir por 2, 3 filhos, às vezes até os pais têm que dividir. Então, isso talvez seja o maior limitador para o uso do ensino à distância. Mas 93%, quase 94% dos nossos alunos falaram que teriam condições, teriam recursos, sim, para utilizar o ensino à distância durante a pandemia. E aí tinha uma questão aberta que os alunos eram livres para fazer comentários. Então, alguns desses comentários foram: eu tenho condições de fazer aulas online, porém não tenho mais a mesma disponibilidade. É natural, né?
a vida de todo mundo mudou muito com a pandemia, né? Para todas as disciplinas às quais havia me inscrito no primeiro semestre, até porque o calendário mudou, a gente passou um tempo estacionado, né? Como a gente viu, 85% das universidades do país, federais do Brasil, né? Até maio ainda não tinham se adaptado, estavam com suas atividades suspensas, então o calendário ele foi deslocado. O calendário do segundo semestre está começando agora, em novembro. Então, é claro que isso impacta na disponibilidade dos alunos, né? E ele perguntou se poderia trancar algumas disciplinas, se fosse possível. A gente permitiu, claro, isso até foi uma das determinações do CEPEG, se fosse o trancamento sem prejuízo dos alunos em função de todas essas mudanças que aconteceram. Outro aluno colocou, após 100% estudo online do que retornar nas aulas presenciais nesse momento. Acredito que chegamos a um momento em que tudo está sendo realizado de forma online. As aulas estão dando certo e acho que isso não deveria impedir de realizar nossas disciplinas, já que estamos dentro de casa e de quarentena. Por mais que haja uma liberação futura, breve, da prefeitura, não me sentiria segura no ensino presencial, né? Portanto, seria viável para mim a realização desse semestre. E outro exemplo que eu trouxe aqui é de um aluno falando que não só eu tenho condições, como tenho necessidade, preciso completar meus créditos para defender dentro do prazo de 48 meses, que é o prazo do doutorado, e peço que deem uma atenção especial ao oferecimento de disciplinas tidas como obrigatória, no meu caso, métodos de pesquisa de doutorado. Então, assim, o PROPSAN, ele manteve todas as suas disciplinas obrigatórias durante o primeiro semestre de 2020, eu vou mostrar as disciplinas que foram mantidas, do mesmo jeito que o professor Paulo teve essa dificuldade na graduação. Alguns professores, eu vou falar aqui da consulta dos docentes agora, tiveram dificuldades de se adaptar, alguns não conseguiram, tiveram que ser substituídos em alguma disciplina para que os alunos, por exemplo, as disciplinas obrigatórias, tem algumas que são dadas uma vez por ano. Eu não poderia substituir durante um ano inteiro, que isso ia atrasar toda a formação dos alunos em um ano. Então, algumas disciplinas eu assumi e coloquei no formato online para aqueles professores que tinham dificuldade, se recusaram, enfim. Mas a gente continuou o funcionamento normal do programa de maneira à distância. Então, dos 10 professores do programa que responderam, 100% eram docentes permanentes, que é natural, que tem um vínculo mais forte com o PROPSAN. Nós perguntamos se eles pretendiam oferecer disciplina no PROPSAN. Na verdade, tem um erro aqui, eu chamei de segundo semestre, mas é o primeiro semestre, porque no começo estava vendo essa confusão, mas isso se refere ao primeiro semestre letivo, que, na verdade, foi dado no segundo semestre cronológico, digamos assim. Mas a maioria dos professores disse que pretendia dar suas disciplinas de maneira online, e 40% disse que não. Mas também, muitas vezes, são professores que já não pretendiam dar suas disciplinas, né? Nem todas as disciplinas são ofertadas todos os semestres. Então, isso é mais ou menos o esperado, mesmo que fosse presencial. 80% dos nossos professores dos que responderam os questionários, disse que se sentia seguro para dar suas disciplinas através do Moodle, e só 20% disse que não. Então, o que nós fizemos? Nós assim, o CEPEG nos treinou, o UFRJ nos treinou a utilizar o Moodle, e nós através da funcionária lá do PROPSAN, que é a Andréia Borges, né, nós replicamos esse treinamento que nos foi dado pelo CEPEG, ou pelas instâncias superiores da UFRJ, para aqueles professores que tivessem interesse de aprender a mexer na plataforma. Então, houve um treinamento dos professores do PROPSAN interessados em aprender a mexer no Moodle. E na época, antes de ser dado esse treinamento, 60% disse que teria interesse de participar. Alguns disseram que não, mas também alguns já conheciam o Moodle. Então,
parte daqueles que disseram que não falaram que já trabalham com Moodle há muitos anos. Outros já tinham outras plataformas adequadas para ensino à distância, né? Outros não poderiam participar porque já tinham compromissos, enfim, existe uma série de razões para adesão ou não a esse tutorial, mas foi oferecido aos professores. Então, só comentando assim, o que aconteceu. Antes da pandemia, eu acho que isso é um retrato importante, assim, antes da pandemia, o PropSan tinha apenas 2 disciplinas, na verdade, não eram nem de ensino à distância, eram 2 disciplinas semipresenciais, ou seja, elas eram híbridas. Uma boa parte era dada online, mas tinha 1 ou 2 aulas cada uma que era dada presencialmente. E a única professora que fazia isso é a professora Marleide, que é uma neurologista, que é professora também do PropSan, e funcionária ali do Eulino Couto, nossos parceiros ali do lado. Então, a gente só tinha essas 2 disciplinas, estudos em epilepsia e transtornos do sono. Durante a pandemia, né, a gente conseguiu se adequar de forma que foram oferecidas 11 disciplinas à distância no primeiro semestre de 2020. Então, vários professores conseguiram se adequar e dar essas disciplinas. Então, a gente teve 11 disciplinas, que são essas aqui. Todas as obrigatórias foram mantidas. Uma boa parte das disciplinas optativas a gente conseguiu manter. Então, eu acredito que assim, não houve prejuízo na oferta de disciplina para os alunos. As plataformas que a gente utilizou nesse primeiro semestre, isso variou de professor para professor, mas alguns professores usaram Moodle, muitos, como eu, usaram o Zoom. A UFRJ, inclusive, assinou o Zoom, mas a gente teve uma certa dificuldade de marcar as aulas pelo Zoom, uma vez que eles estavam sendo utilizados por vários professores, então tinha que marcar com uma certa antecedência, então isso causou uma certa dificuldade. Então, muitos professores, como eu e muitos outros, assinaram o Zoom por conta própria para poder continuar ofertando as suas disciplinas. Outros utilizaram o Google Meet, que tem mais familiaridade e é gratuito, outros utilizaram o Skype. Enfim, mas que temos registros, foram essas 4 plataformas utilizadas. E aí, trazendo um pouco até o que o Paulo falou, né, o que a gente espera num futuro próximo, e a minha visão, e trazendo um pouco do que eu ouvi, tanto dos professores, quanto dos alunos, quanto da minha própria experiência com o ensino à distância. Eu concordo com o professor Paulo quando ele diz que eu acho que a gente vai chegar num modelo híbrido, e eu acho que isso tem uma série de vantagens. Primeiro, o mais óbvio de todos, né, a difusão do conhecimento. Quando a gente faz o ensino à distância, a gente tem uma capacidade de alcançar um número infinitamente maior de pessoas, inclusive no mundo todo, que é uma coisa que a CAPES tem insistido com uma necessidade para os programas de pós-graduação alcançarem as notas de excelência, é a internacionalização do programa. Então, com o ensino à distância, a gente pode trazer professores do exterior, do King's College. Hoje eu estava, antes dessa reunião, né, eu estava conversando com os egressos, muitos dos nossos egressos ou estão em King's College, ou estão na Universidade de Lisboa, enfim. Tem uma série de instituições de ensino e pesquisa no mundo todo, e temos egressos que hoje são professores ou pesquisadores nesses locais, que podem ofertar suas disciplinas para a gente. Os nossos parceiros internacionais de pesquisa poderiam ajudar e ofertar disciplinas, dar palestras, inclusive no centro de estudo. Outra coisa, uma outra vantagem que os alunos, e é muito óbvio isso também, né, é a questão do deslocamento, né? A gente... desculpa, só um minuto, o timer acabou, no tempo que eu estava contando. Já estou terminando. Mas a questão do deslocamento, né? Os alunos sofrem muito com deslocamento. Eu lembro até de uma fala do professor Paulo, se não me engano, foi numa reunião de departamento. Por que o aluno vai sair de casa, ele mora longe, às vezes vai de ônibus, inclusive às vezes se arrisca no Rio de Janeiro, para ter uma disciplina presencial,
quando ele pode ter exatamente o mesmo conteúdo, né, ou assistir uma aula sincrônica, no conforto da sua casa, sem perder tempo se deslocando, sem ter um gasto de transporte, né? Eu acho que isso são fatores que devem ser considerados. Enfim, uma série de outras vantagens que eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui discutindo, mas eu acho que esse é o futuro, pelo menos um modelo a princípio híbrido. E o que eu pude ver no PropSan é que a gente conseguiu se adaptar muito bem, mesmo sendo de uma forma emergencial, em virtude da pandemia. Vocês viram que a gente conseguiu manter, se não todas as nossas disciplinas, quase sua totalidade, e que foi muito bem avaliada pelos alunos também. O Lúcio pode falar um pouco disso depois. E, né, só para atualizar vocês, chegou agora uma resolução recente do CEPEG para a retomada das atividades presenciais de forma paulatina nos programas de pós-graduação da UFRJ. E aí é uma opinião minha, não é nem do PropSan, é do William falando. Eu acho que é uma coisa ainda precoce, e principalmente porque, como demonstrado aqui, está funcionando muito bem, o curso está se mantendo, e está sendo bem visto tanto pelos professores como pelos alunos. Eu acho que diferente, pelo menos nas minhas aulas, diferente do que o professor Paulo viu na graduação, eu tive quase que uma totalidade nas disciplinas que eu ofertei. Um ou dois alunos faltaram algumas aulas, mas isso aconteceria no ensino presencial também. Então, pelo menos na pós-graduação, a adesão dos alunos foi muito boa, mas a gente entende que é um outro momento de vida, enfim. Mas era isso que eu tinha para apresentar, espero não ter estourado muito o meu tempo, e agradeço mais uma vez o convite. Eu vou parar aqui de compartilhar e passo a palavra para o professor Alexandre. Na verdade, agora eu vou dar a palavra para o Lúcio Gonçalves, né, que é o discente do PropSan, Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental. Vai falar a experiência dos discentes, né, como representante deles. O Lúcio está sem som. Agora sim, desculpe. Bom dia a todos, professores, colegas discentes. Agradeço ao professor Valença, ao professor André, ao professor William pelo espaço que tem dado aos discentes para a gente discutir esse assunto importante para todos nós. Eu começo com uma consulta rápida que a gente fez recentemente com os alunos por e-mail sobre a experiência deles e adaptação com relação ao uso online. E uma segunda pergunta, opinião com relação à continuidade dessa modalidade pós-pandemia. De todos os respondentes, unanimidade, né, o processo de uma medida acertada da instituição salvou o semestre, salvou qualificações, salvou defesas, sem o que a gente não poderia continuar o processo aí, tanto de mestrado quanto doutorado, apesar dos problemas de infraestrutura de telecomunicações brasileiras, né, de internet e tudo mais, que fogem, é claro, à alçada da UFRJ, do IPUB e do PropSan. Isso não impede que o processo continue. Mas a opinião colhida com os discentes é que há oportunidades de melhorias muito importantes nesse processo. E, na verdade, a gente não tem um EAD, nós temos aulas virtuais. São coisas diferentes, e aí eu aproveito a fala do professor Paulo Matos e do professor William, que requisitos de carga horária, distribuição da carga por tempo de aula, perfil da disciplina, abordagem do professor, enfim, tem uma série de requisitos para a gente chamar de nosso EAD. Hoje em dia nós temos aulas virtuais, repito, foram salvadoras, mas a gente tem espaço para avançar. E, graças à excelência dos nossos professores, muitas dificuldades foram superadas, por não ser EAD e sim aula virtual, mas nós não podemos continuar assim, é a nossa opinião. Isso o professor William falou, o professor Paulo Matos também. Pessoalmente, por experiência corporativa, tanto para o ensino à distância quanto para home office, nós temos convicção que o modelo híbrido é muito mais vantajoso, especialmente porque existem disciplinas que, na totalidade, não podem ser oferecidas online, como o professor Paulo Matos colocou muito bem aí. No nosso caso, do PropSan, que são disciplinas
que suportam o uso online, assim mesmo, cada caso é um caso. Nós não podemos linearizar o EAD para todas as disciplinas. A gente precisa avaliar o conteúdo, a importância do debate presencial, que no mestrado e doutorado, de certo, é fundamental, diferentemente da graduação, e isso precisa ser considerado na continuidade, mesmo depois que a pandemia oficial e psicologicamente tiver nos deixado. Essa estrutura híbrida, é claro que requer uma série de medidas, e como eu falei, análise de cada disciplina, mas a gente também não pode trocar simplesmente o estresse do deslocamento pelo Zoom fatigue, como estão colocando aí, pela intensidade do uso das telas. Principalmente que num programa de pós-graduação em saúde mental e psiquiatria, a gente não pode contribuir para esses danos aí na saúde mental. Eu resumo aqui, porque as falas dos professores Paulo Matos e William Berg anteciparam bastante a nossa visão, e repito, acho que a gente tem que discutir um modelo híbrido para continuidade e manutenção de parte dos conteúdos de forma online. Era só isso. Então, vamos só ter o som, professor Alexandre. Está fechado o microfone, Alexandre. Obrigado, Lúcio. Então, agora eu vou passar a palavra para Ricardo Caiado, que é o administrador do ensino à distância, o FRJ. Bom dia, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do professor William para estar participando dessa mesa redonda e a todos que estão aqui presentes. Hoje vamos falar um pouquinho sobre possibilidades e dificuldades atuais e futuras do EAD no FRJ. Bom, as possibilidades que a gente tem hoje aqui, elas são muito promissoras, no meu entendimento, pela tecnologia que a gente está usando, né? Porque você falar em EAD, apesar de, para muitos, parecer uma novidade, mas EAD é uma coisa bastante antiga, né? Quem não lembra do Instituto Universal Brasileiro, quem não se lembra do Telecurso 2000? Isso aí são todas modalidades de ensino à distância. O que acontece é que cada uma tinha a sua tecnologia, né? Enquanto o Instituto Universal Brasileiro fazia uso de apostilas e correio, o Telecurso 2000 fazia uso de televisão e, posteriormente, de videocassete, né? Então, a ideia de EAD é uma coisa, assim, antiga, né, dentro aqui da sociedade brasileira. O que está acontecendo agora que parece que EAD é uma novidade para muitos, né? Justamente pela tecnologia que está sendo empregada, né, que é essas tecnologias de informação e comunicação. E ela potencializou, né, o alcance, né, dessa modalidade. E com isso, você traz ótimas possibilidades, né, que antes a gente não poderia pensar, como o professor William falou, quando que você poderia imaginar você trazer um professor da Universidade de Lisboa para dar aula, né? E isso, com a introdução dessa tecnologia nesse formato EAD, você acaba viabilizando isso. Então, o seu leque de opções, ele amplia consideravelmente. Então, você, da noite para o dia, literalmente, você quebra aquele paradigma do tempo e do espaço. Então, hoje você não tem que se preocupar em pegar, por exemplo, para trazer uma aula de um professor que esteja próximo de você. Se você quiser convidar um professor que esteja na Austrália, isso de forma alguma é um problema. Isso é viabilizado, né, pela tecnologia. Então, as possibilidades atuais, porque isso é imediato, né, você já pode fazer isso, são ótimas. E futuras, com o avanço da tecnologia, isso vai ser uma coisa natural de acontecer, né? Com o avanço da tecnologia, novas oportunidades vão acontecendo. Dificuldades atuais. A dificuldade que eu vejo hoje aqui, pelo contato que eu tenho tido com os professores, é justamente a mentalidade dos professores. Todos, isso não é um erro, né, mas a gente tem que frisar, todos estão com mentalidade do presencial. E quando você começa a trabalhar com online, mais precisamente com EAD, você tem que mudar a sua mentalidade. Porque você está mudando, na realidade, o paradigma, né? Então, o que você aplicava naturalmente no ensino presencial, se você aplicar isso no ensino online, EAD, 99% de chance de falhar.
Um exemplo que a gente tem isso muito claro é a avaliação. Né? Vocês estão passando por esses problemas, né, do processo de avaliação dos alunos. Mas qual a origem desse problema? É que vocês estão usando um modelo de avaliação presencial no modelo online. E vai furar. Né? Por quê? Quando você faz uma avaliação online no modelo que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, através de questionários, de provas online, vocês não têm como garantir quem está atrás do computador fazendo aquela prova. Tá? Por que acontece isso? É porque no modelo presencial você tinha como garantir quem estava fazendo aquela prova. Porque você, dentro de uma sala de aula, você tinha todos os recursos para garantir isso. Praticamente, a prova, você coloca um aluno em cárcere privado. Você coloca ele dentro de uma sala de aula, sem comunicação com o exterior, não pode falar com um colega do lado, não pode virar a cabeça, não pode fazer nada. Então, você tem todas as condições para garantir, e principalmente porque você está ali, naquele mesmo espaço, naquele mesmo tempo, para ter essa segurança. Então, o que acontece? Você fazia uma única prova para 60 ou 100 alunos. Se você pegar esse modelo e você trouxer para o online, vai acontecer o que aconteceu recentemente com a física e com o cálculo. Né? E não é um erro da ferramenta que está sendo aplicada, é mais do processo que está sendo aplicado. Então, essa dificuldade que eu vejo aqui, grande, é justamente nesse processo de migração, de mudança da mentalidade dos professores. Acontece que todos se encontravam numa zona de conforto, em que todo mundo tinha resposta para tudo, mas com a pandemia a pergunta mudou. E alguns professores estão tendo alguma dificuldade, ou o processo está sendo um pouco mais lento para fazer essa migração, porque a gente percebe que o tempo do coronavírus é totalmente diferente do nosso. Né? Então, há necessidade de uma adaptação rápida por parte do docente para entrar justamente nessa mentalidade do EAD. E essas dificuldades, elas, quando de fato ocorrer essa migração, quando de fato mudar essa mentalidade, você vê que essas dificuldades, elas deixarão de existir. Então, por exemplo, no caso da questão da avaliação, o método que hoje de avaliação tem apresentado falhas, né, grandes. Né? No meu entendimento, a avaliação, ela tem que não é que vai deixar de ser avaliação por prova, mas eu acho que ela não tem que ter o peso que ela está tendo hoje. Justamente pelo modelo de ensino que está se adotando. Os professores têm que, no meu entendimento, isso é uma opinião muito particular minha, os professores, eles têm que se preocupar mais com o engajamento do aluno ao longo do curso. Como é que é a participação dele no fórum? Como é que é o trabalho que vocês vão ter que entregar para eles fazerem? Entendeu? Então, eu entendo que tem que ocorrer essa mudança nesses processos. Tá? Essa seria uma dificuldade atual que eu vejo, e a partir do momento que vocês conseguirem se adequar nesse processo todo, o resto ele vai fluir naturalmente. De fato, é uma coisa que veio para ficar, não é modismo. Tá? Eu já de pelo menos uns 10 anos, toda vez que eu chegava lá no trabalho, lá na sala, na minha sala física, lá no NCE, eu sempre me questionava, não é que me questionava, mas eu sempre compartilhava isso com os colegas de trabalho, que eu estava indo trabalhar apenas por uma questão cultural. Porque todas as minhas atividades de trabalho que eu fazia dentro daquela sala, eu poderia fazer dentro do conforto da minha casa. Isso se verificou ao longo dessa pandemia, porque, apesar do isolamento social, o meu trabalho não parou. Eu continuei executando ele, né? Não só meu trabalho, mas eu tenho contato com alguns professores, alguns cursos na universidade que são 100% online. Nós temos hoje, por exemplo, um curso de extensão dado pelo ESFA, Fissura Lábio Palatina, em que ele é 100% online. Simplesmente, apesar da pandemia, o cronograma do curso não mudou. Então, a ideia de você começar a ter essa mentalidade de ensino híbrido é muito bem-vinda, e eu acho que é o futuro que está aí, que veio para ficar. Entendeu? Obviamente, dificuldades acontecerão, acho que como foi relatado
pelos senhores, que alguns professores se recusavam. Eu acho que é um problema de adaptação acho que, assim, de faixa etária, né, das pessoas ficarem mais confortáveis com trabalhar com computador. Porque antes de você pensar em EAD, da dificuldade, digamos assim, de se trabalhar com EAD, você tem que pensar também na dificuldade que algumas pessoas têm com o computador, que algumas pessoas entendem aquilo como um inimigo, né? Mas então a gente tem que fazer um trabalho de desconstrução para trazer, aumentar essa adesão de pessoas para dentro desse modelo, que eu entendo que vai ser algo que veio para ficar. A gente tem um histórico aqui na universidade de uma média nos últimos meses, no início do ano, né, de 2.000 a 2.500 acessos por dia. Em agosto, com a entrada do PLE, a gente começou o mês de agosto com essa média de acesso, 2.000, 2.500 usuários por dia, e terminamos o mês com a média de acesso de 17.000. Então, foi um pulo, assim, enorme de uso, né, óbvio, pela adesão. A gente percebeu que teve uma adesão grande dos professores dentro da universidade, e essa adesão, ela se manteve. Hoje a gente está com uma média de 13.000 acessos por dia, tá? De professores. Então, é algo que veio para ficar. Então, quanto mais rápido vocês entenderem como é que é essa nova mentalidade, vocês começarem a trabalhar dentro dessa nova mentalidade, vocês vão perceber que vai agregar muito valor às suas aulas, né? Então, a ideia de um ensino híbrido, acho que é a ideia que vocês têm que começar a trabalhar a cabeça de vocês, porque é algo que veio realmente para ficar, tá? E dificuldades futuras, eu acho que vai depender muito de como é que vocês vão se adequar mais rapidamente ou não a isso, né? A gente tem observado que os professores têm usado o ambiente de uma forma muito eficaz por conta das dúvidas que chegam até a gente. Ou seja, a gente percebe que não são dúvidas de alguém que está usando basicamente essa ferramenta, mas que está usando de fato essa ferramenta, né? A gente tem alguns gráficos aqui, algumas estatísticas que demonstram muito bem isso, né? Que a quantidade, a gente tem um percentual elevadíssimo de cursos que estão sendo utilizados, que se utilizam de todas as ferramentas que estão disponíveis no ambiente, né? Inicialmente, quando os professores começam a utilizar essa ferramenta, a gente percebe que eles, na realidade, eles transferem a Xerox para dentro do ambiente virtual. Então, um uso inicial dos professores é fazer um ambiente como repositório de arquivos. Então, o professor tem uma lista de exercícios, ele coloca lá, o aluno vai lá no ambiente e faz o download. Mas a gente tem percebido que, com a apropriação do conhecimento dos professores, das ferramentas e, consequentemente, das possibilidades que essas ferramentas podem trazer para o seu processo de ensino, a gente percebe que eles estão usando estão deixando esse modelo de repositório e usando, de fato, um modelo de ensino online, né? E como foi, acho que, bem pontuado aqui pelo professor William, uma coisa, ou acho que pelo Lúcio, uma coisa é ensino online e outra coisa é EAD. São coisas completamente diferentes, né? O que a gente tem percebido é que os professores estão fazendo ensino online. O que eles estão fazendo? Eles estão tentando transpor o ensino presencial para o modelo online. Como é que a gente percebe isso? Primeiro, o professor marca a hora para dar aula. Quando você traz para o ensino para EAD, você quebra o tempo e espaço. Então, não tem essa ideia de você marcar uma aula. Você apenas coloca o seu material no ambiente que você está utilizando e o aluno, dentro do tempo, da disponibilidade dele, ele faz acesso a esse material. Então, não tem uma hora para começar. E a gente percebeu isso muito claramente, logo lá na primeira semana, logo depois do dia 24 de agosto, quando foi o início oficial do PLE, que a gente tinha um problema técnico crônico. O sistema, ele tinha hora para cair. Era às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 13 horas, às 15 horas, às 17 horas. Se vocês perceberem, esses horários são os horários de início de aula, presencial. Então, o que aconteceu? Todo mundo estava tentando manter aquela mentalidade do presencial dentro do online. Obviamente, isso não funciona. Mas não funcionava
Por quê? Porque o sistema não dava conta? Não, porque você está tentando colocar um modelo que não funciona. Além disso, você tem outros problemas que vocês já pontuaram aí, né? Eu tenho um computador em casa que eu tenho que dar uma aula às 10 horas da manhã, mas a minha filha tem uma aula também às 10 horas da manhã no ensino médio, a minha esposa tem uma reunião às 10 horas no trabalho. Então, começa a causar esses problemas porque, de repente não, porque a ferramenta ela não está sendo utilizada da forma para que ela foi desenvolvida, digamos assim, né, no ensino presencial. E o que a gente observou também é que, com o tempo, a gente viu que os professores começaram a, naturalmente, observar que esse modelo não estava funcionando. Então, a gente praticamente não tem mais esse problema de horário, né? Então, a gente está vendo que os professores estão começando a engrensar justamente nessa mentalidade de que ensino online é diferente de ensino de educação à distância. Tá? Basicamente, era esse apanhado que eu gostaria de passar para vocês, até para poder ajudá-los aí traçar um caminho para vocês identificarem essas posturas, porque às vezes você está fazendo, você nem percebe, né, que está tendo essa mentalidade, porque vocês passaram 30, 40 anos trabalhando nesse modelo. Então, a transição realmente é uma coisa muito complicada, mas ela se faz necessária. Então, a gente primeiro precisa pontuar quais são os problemas e apresentar as soluções. Tá? Um outro problema que eu vejo, uma dificuldade que eu vejo, é justamente a gravação de aula. Os professores acham que ensino à distância, né, é você pegar uma aula e gravar. Não é muito mais do que isso. Você tem ferramentas muito mais interessantes, né, para você passar todo o seu processo de ensino. A gente não pode esquecer que o computador ele não foi feito para você ficar muito tempo sentado nele, né? Então, eu tenho relatos de mães de alunos que o aluno tinha 7 horas de aula por dia. Era uma coisa absurda, né? Então, como já foi pontuado pelo professor Paulo, realmente as aulas têm que ser de 20 minutos no máximo, né? Tem que ser uma coisa rápida, né? Ou pelo menos o planejamento da sua aula ela tem que ser agora fracionada, justamente por essas questões que você está num outro ambiente de trabalho, né? Não está dentro de uma sala de aula. Vocês podem perceber, para uma sala de aula, se vocês botarem uma aula de 4 horas seguidas, impossível, né? Fica extremamente desconfortável. No caso do online, acontece a mesma coisa. Vocês, né, têm que fazer algo fracionado, por conta justamente disso. E a questão de vídeo, às vezes eu vejo aulas de vídeo de 1 hora, 1h30, isso aí é extremamente contraprodutivo. Eu já vi alguns trabalhos que demonstram que um vídeo ele tem que ser de no máximo 6 a 10 minutos, porque a partir desse tempo você começa a perder a concentração. Então não adianta você botar um vídeo de 40 minutos, né? Você pode ter um conteúdo de 40 minutos. O problema não é ele ter 40 minutos, o problema é como você apresenta esses 40 minutos para o aluno. Você pode apresentar esses 40 minutos para alunos fracionado em 10 minutos, em 4 aulas de 10 minutos. No final, você vai ter os 40 minutos. Mas a forma como você está apresentando isso é que é o problema. Então, algumas adequações precisam ser feitas no material didático que você está apresentando para o aluno. De forma alguma, a quantidade de conteúdo não é o problema, mas a forma como essa quantidade é apresentada ao aluno pelos diversos fatores que a gente viu aqui. Outro ponto que eu quero evidenciar aqui é justamente que agora os professores eles estão com outros concorrentes. No modelo presencial, o professor não tinha nenhum concorrente dentro da sala de aula, porque todo mundo estava enclausurado dentro de uma sala em que não tinha nada para distrair a atenção deles. Então, o professor tinha a possibilidade, a certeza, de ter 100% da atenção dos alunos. Hoje, nesse modelo de EAD, você não tem isso. O professor ele vai estar concorrendo com a cama, ele vai estar concorrendo com a geladeira, ele vai estar concorrendo com o WhatsApp, com o Instagram, com o celular, com a televisão, com o cachorrinho, com o periquito, com o papagaio. Então, até a forma como ele apresenta, como ele escreve o material didático dele, tem que ser revisto. Ele tem que ser refeito.
o material didático que se apresenta numa aula de EAD, ela tem que ser interessante para o aluno, ela não pode ser maçante. Então, aquela história de você mandar o aluno ler uma lauda, aí um artigo de 30, 40 laudas, dentro do modelo EAD é uma coisa muito complicada. Então, todo o processo de ensino também tem que passar por esse processo de revisão para você levar agora essas outras variáveis que os professores não tinham. Então, isso causa um pouco de um susto, né? Pô, quer dizer que aquelas minhas notas de aulas, elas não vão funcionar? Vão. Mas você vai ter um problema aí, vai estar trazendo um problema aí no meu entendimento para o aluno, que a aula, de repente, que funcionava no modelo presencial, ele vai ter muita dificuldade no modelo de EAD, que por si só é uma coisa muito mais dinâmica. Então, o conteúdo que você tem que apresentar para o seu aluno tem que acompanhar essa mudança, né? Tem que trazer outros elementos para trazer o aluno para perto de você e não afastar. Né? A gente pode perceber, a gente vê isso, por exemplo, em jornal. Jornal, as notas são, né, geralmente texto em web, eles são curtos, eles não são longos, né? Isso por essas questões do computador não ser um local adequado para se ficar muito tempo, ele não é muito confortável, a ergonomia dele não é das mais adequadas, né? Então, existe essa necessidade de vocês passarem por um processo de adequação da forma como é feita, da forma como está sendo redigido o material para vocês, porque existem esses concorrentes novos que ninguém estava acostumado a fazer. Tá? Então, seria basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês, trazer para vocês, para a gente, de repente, abrir para alguma discussão posterior sobre essas possibilidades e, principalmente, essas dificuldades, que, no meu entendimento, todas elas têm formas de serem corrigidas, né? Só passando por um processo de adequação de todos os atores envolvidos, principalmente os docentes, né? Porque para o aluno, ele já trabalhava, ele já nasce nesse ambiente de internet, de web, então para ele é fácil isso, né? Só que o professor, ele já tem um outro background, já tem uma experiência diferente disso. Então vocês têm que tem que se tornar um facilitador no uso dessas ferramentas que nós temos hoje em dia. Tá bom? Agradeço aí muito a atenção de todos aí. Vou por encerrado minha apresentação. Obrigado, Ricardo. Bom, quero expressar minha satisfação, então, em saber que a UFRJ, o Instituto de Psiquiatria, estão cumprindo muito bem esse papel, né, mantendo as disciplinas, os cursos, né, então, isso é muito bom. Eu acho que, nesse momento, o ensino à distância é o que temos. Né? O ano de 2020 foi só isso. Provavelmente, o primeiro semestre do ano de 2021 também não teremos outras possibilidades. Né? A questão do ensino híbrido, eu concordo com os colegas, dada a boa experiência PAD, a tendência é haver, sim, uma associação de atividade presencial com ensino à distância. Né? Acho que no início disso tudo, houve uma dificuldade maior de engajamento, tanto dos professores como dos alunos. Eu acredito que esse engajamento ele tem melhorado e tende a melhorar mais ainda ao longo do tempo. Né? O processo de avaliação, acho que esse é um dos mais complexos. Né? Os alunos até se sentir mais confortáveis com o processo de avaliação. Eles podem fazer consultas, né? Livros, textos. O Ricardo até mencionou aí a questão da engenharia, né? De cálculo, física, que são matérias difíceis. Né? A maioria dos alunos tem dificuldade no início dos cursos de engenharia, e agora eles tenham mais facilidade, porque aí podem consultar livros, podem combinar a resposta com colegas. Né? Eu estava conversando antes do início do centro de estudo com o professor Paulo Matos, que estava falando da experiência dele em relação a esse processo. Talvez ele possa também falar para a gente desse aspecto da avaliação, né? E em relação à participação durante as atividades da aula de ensino à distância, isso realmente eu percebo uma certa dificuldade.
tipo assim, os alunos se sentem não muito à vontade ou expostos, né? Uma coisa é fazer uma pergunta numa aula de ensino à distância. Outra coisa é fazer uma pergunta numa sala de aula presencial, aquilo fica mais diluído, né? Mas eu acredito também que seja um processo de adaptação que tende a melhorar. Nas minhas experiências, sempre tento estimular, né? Por exemplo, se eles já tiveram alguma experiência, aí falam só sim. Assim, fulana, mas eu quero saber, então conta pra gente, como foi a tua experiência? Acho que vai ser interessante. Então, eu acho que isso também depende da atuação, do movimento que o professor faz mesmo dentro da sala de aula, ensino à distância. Bom, o Paulo Marcos gostaria de comentar a experiência dele que conversamos antes da sessão. Passamos para as perguntas. Está sem som, Paulo. Eu acho que o Ricardo tocou num ponto crucial, que é a questão da avaliação. Eu uso um texto que eu dou para os alunos logo no início do semestre, é um texto de 2006, um texto que saiu na revista Veja, chamado Vamos Acabar com as Notas, né? Sugerindo que a avaliação é uma coisa absurda do jeito que a gente faz. Isso em 2006, hein, gente? Uma década e meia. Na verdade, assim, se você modifica o tipo de avaliação, e a recomendação atual do ponto de vista pedagógico é que você faça avaliações frequentes, não fazer uma prova no final do semestre, isso do ponto de vista pedagógico é horrível, né? Você tem que fazer frequente. Quando você faz avaliações frequentes, mesmo online, existe a possibilidade de cola, aquela coisa toda, mas dependendo da forma como é feita, você mantém um ritmo de engajamento do aluno, quer dizer, não é para a gente ficar com esse medo também. E o Ricardo falou do nosso cárcere privado e tal. Nossa, eu sou coordenador da disciplina de psiquiatria desde 2005, tem 15 anos que eu sou. As formas de cola cada vez se aprimoram mais, é uma coisa inacreditável, né? Assim, a pessoa coça aqui é letra A, coça aqui é letra B, põe aqui é C, tipo assim. Então não dá isso com 100 alunos numa sala de aula. Então, assim, eles se aprimoram muito. Então, acho que também tem que passar a ideia de que a avaliação é a forma de você investigar como que você está indo naquilo. E se também você acha que aquilo é uma bobagem, como, aliás, vou fazer um comentário, muitas coisas que a gente aprende são bobagem, desde o ensino fundamental, basta ver que eu, por exemplo, fui obrigado a decorar os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas. Nem que eu fosse, né, guia de turismo local, eu não precisaria saber isso, né? Entre outras coisas. Então, vamos usar exemplos da medicina também. Obviamente, metade das coisas que eu aprendi sobre fisiologia do olho não tem certamente nenhuma utilidade para mim. Então, enfim, então também fica difícil você engajar o aluno num troço que ele é inteligente, está vendo que aquilo é uma bobagem, não sabe nem por que estão ensinando aquilo para ele. Mas se você puder realmente fazer um conteúdo adequado e fazer uma avaliação compatível com aquilo, o aluno vai se engajar, porque ele sabe que ele precisa saber aquilo para ser médico, para se formar, né? Então, assim, tem que primeiro começar a tirar a bobagem que a gente ensina para os alunos, né? Depois, limpando a bobajada que a gente ensina, focar no que importa, eles vão saber que ele precisa se avaliar para saber se ele vai ser um bom médico. Eu usei o Moodle, gente, em 2006. 2006. O Moodle da UFRJ. E eu fazia a prova online em 2006, há 14 anos atrás. E eu sabia que colavam, na época não tinha WhatsApp, né? Eles ficavam pela internet e tal, enfim. Mas todos eles discutiam todas as questões. Era o que me interessava, que eles discutissem todas as questões, né? Era randômico, né? Então, mesmo que colasse, eles tinham que perguntar, não, mas isso aqui não, mas não é. Então, eles liam e viam todas as questões. Enfim, tem que, realmente, como o Ricardo falou, tem que mudar a ideia do que seja uma avaliação. E tirar os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas.
Obrigado, professor Matos. Tem alguns comentários. A discente Ana Bezerra afirma que só tem elogios a fazer, pois nesse período tão atípico, o PSAN conseguiu rapidamente se adaptar, sem prejuízo para o ano letivo dos discentes. A Celina Manarino, que foi minha colega de residência, há uma diferença significativa entre ensino remoto e ensino à distância. Há também uma diferença significativa entre a pós-graduação estricta após lato sensu, principalmente pelas atividades práticas. É muito importante o investimento na formação docente, a mudança da cultura de aulas presenciais para o ensino online. A Renata Silveira também colaborou aqui. Parabéns pela importante discussão. Como lidar com as emendas que possuem na referência bibliográfica livros que só estão disponíveis na biblioteca, não existem online? Alguém gostaria de comentar essa pergunta da Renata Silveira? Eu posso fazer uns comentários rápidos, não sei se o Paulo vai querer falar, mas eu acho que é uma questão que a gente tem que se atentar. Foi todo mundo pego de surpresa, né? Então, a gente está tendo que se readaptar a isso. Eu acho que a gente tem que rever a nossa bibliografia realmente de forma que se adeque à pandemia. É uma observação importante que a gente vai ter que se ajustar a isso. Agora, eu concordo com o que o pessoal está falando aí, na verdade, existe uma distinção muito clara entre ensino à distância, que até usei esse termo na minha apresentação, mas está errado, desculpa, educação à distância, e ensino remoto emergencial, que é o que nós estamos fazendo. Por mais que a gente tenha usado recursos, dado treinamento, o Ricardo deu um treinamento lá no próprio SAN, enfim, a gente está usando educação remota emergencial. E a gente vai consertando o avião durante o voo, né? Então, realmente, a questão da bibliografia é uma coisa que a gente tem que se atentar e adequar à realidade que a gente está vivendo agora. Uhum. Bom, uma outra pergunta aqui da Josley. Primeiro, ela comenta: um sistema híbrido de ensino ajudaria na organização dos horários dos alunos? Muitos acabam por ter uma aula de 8 da manhã e outra às 17 horas. Ela está mostrando aí a questão do intervalo grande, né? Poderia ser mais adequado e benéfico para o aluno e facilitar seu aprendizado? Alguém gostaria de comentar? Eu acho que o Ricardo comentou isso. Tipo assim, as aulas têm que estar disponíveis para o aluno acessar naquele horário que for possível para ele, né? Às vezes não é nem conveniente, que for possível. Uhum. Não é ter horário marcado. Algumas atividades têm que ter horário marcado. Né? Se eu vou fazer discussão de um caso clínico, né, o ideal seria que os alunos pudessem estar ali para participar. Não tem como eu gravar isso, né? Então, algumas... Mas isso ocorre o tempo todo, né? Acho que não faz. Mas a ideia é essa mesmo, tá? O conteúdo disponível. As pessoas ainda não têm o hábito, né, de fazer isso. Não tem, mas é uma coisa que pode ser treinado. Né? Sim. A gente chama até hoje em dia. Professor Alexandre, só complementar aqui o professor Paulo. O que a gente tem observado, não só agora na pandemia, mas ao longo desse tempo todo que a gente tem administrado a AVA, é que vai acabar existindo uma demanda que vem de baixo para cima, né, dos alunos para os professores. E esse exemplo que foi dado aí da questão do horário é um exemplo dessa demanda que vem de baixo para cima. Então, seria interessante os professores eles ficarem atentos sobre essas solicitações para eles fazerem justamente as adequações necessárias nas suas práticas pedagógicas, né? Você vê que o que no modelo presencial era natural, você dá uma aula de 8 às 17, hoje fica uma coisa meio estranha. Não faz muito sentido, dentro de uma mentalidade legítima, né, de EAD, você botar hora. Né? Eu até entendo, por exemplo, o professor Paulo falou de discussões, que tem que ter um modelo síncrono. Não sei se eu vou estar falando alguma coisa errada, me corrijam, mas
se você quer fazer uma discussão, você pode usar ferramentas como fórum de discussão. Elas não necessariamente precisam ocorrer no mesmo tempo, mas você pode, de repente, iniciar uma discussão, fomentar uma discussão no fórum e deixar os alunos debaterem ali. E essa prática, ela não precisa ser síncrona. Então, até nisso, essas discussões, elas não necessariamente precisam ocorrer no mesmo tempo. Então, o que eu acho é que as ferramentas estão aí, o que está faltando é justamente essa adequação, essa internalização por parte dos docentes dessas novas formas de ensino. Né? O que vocês estavam fazendo, de repente, há 30 anos, né, de forma alguma errado, de repente, esse mesmo processo, ele pode continuar sendo executado, mas, de repente, num outro formato. Não necessariamente assim. Então, a gente está muito enraizado com essa coisa do tempo real, que tem tudo que tem que acontecer ali. E está precisando mudar um pouco, né? O EAD, ele pede isso, entendeu? Então, é errado fazer? Não é errado fazer, mas, de repente, você pode fazer de uma forma melhor, entendeu? Então, assim, eu gosto sempre de pensar que uma coisa não está errada, ela apenas pode ser melhorada. Entendeu? E eu acho que é o que está acontecendo aqui. Então, essas outras práticas, né, vocês precisam repensar. E uma dica que eu dou aqui, que eu tenho visto acontecer isso muito, por exemplo, na Faculdade de Medicina, é vocês conversarem entre si, trocar as experiências entre vocês, não só da área de conhecimento de vocês, mas também de outras áreas da universidade. E hoje, com essas ferramentas de comunicação, você acaba viabilizando isso. Então é interessante que a gente comece a trocar essas experiências, porque de repente uma solução que um professor tem vai te atender, ou você vai pegar aquela solução e vai fazer algumas adequações para as suas práticas de ensino. Tá? Então é interessante a gente ter essas observações aqui. Tá bom? Obrigado. O Ricardo falou uma coisa que eu já ia falar mesmo, das atividades síncronas e assíncronas. As assíncronas, você pode, por exemplo, passar um vídeo e em outro eles vão ver quando o horário é mais conveniente para eles. Depois você vai marcar um horário para discussão ou vai fazer um questionário que eles vão responder. Isso vai ser discutido no momento da atividade de EAD, em que está todo mundo conectado, né? Isso é uma coisa bem prevista, né, no ensino à distância. Não tem tudo que ser atividade síncrona. As atividades assíncronas também me parecem bastante relevantes. Estou procurando as perguntas. Desculpem, porque tem muitos comentários aqui elogiosos. Da Marta Santos. Os alunos também precisam aprovar a gravação das aulas? O que acontece se os alunos enviarem as imagens das aulas para canais da internet? Uma outra questão, né? Alguém gostaria de comentar? Esse é o maior problema do curso de medicina, né? Porque, na verdade, existe uma coisa que já criou problemas anteriores de alunos gravarem professores, gravarem, por exemplo, debates ou discussões em sala de aula e postar em rede social. Na verdade, a Constituição brasileira é muito clara com relação a isso. O direito de imagem e som da minha pessoa, ele é inalienável. Então, ninguém pode gravar uma aula minha sem a minha autorização expressa, como também não pode gravar uma consulta minha sem a minha autorização expressa. Né? Isso está na Constituição. O problema, que acho que não dá para discutir aqui, mas que deve ser visto, é você gravar de alguma forma a aula e você postar depois. No caso da medicina, isso é um problema, porque, por exemplo, eu falei que eu usava o Moodle, apesar de ser o mais velho de vocês aqui, eu usava o Moodle em 2006. Mas uma coisa que eu achava ruim para as minhas provas é que não tinha pacientes reais, né? Era uma coisa muito teórica e tal. Então, comecei a fazer prova com vídeo de paciente. Quando fizemos a coisa virtual, o meu medo de colocar o vídeo de um paciente real
era saber que aquilo tinha possibilidade de ser fotografado, filmado, e aí seria um conflito muito grave, né? Uma infração gravíssima, né? Um paciente que assinou uma autorização para que eu gravasse para fins didáticos, e aquilo passar para a internet. Então, por isso que eu pedi para os alunos e os meus monitores arranjarem coisas que já estão na internet, né, para usar como parte prática. Isso é um problema. Eu acho que essa é uma questão, mas acho que isso depois seria possível resolver isso, né? Mas é uma questão. Eu acho que não só a questão da aula em si, né, como a questão, no caso da medicina, do exame do paciente ou da avaliação de um caso clínico real, o aluno postar isso no Facebook, né, que é um problema. E isso é uma infração gravíssima. Uma infração gravíssima. Só um comentário rápido, né? Eu acho que isso é um grande problema que não tem como evitar, mas é o que o Paulo está falando, né? Assim, é um crime, na verdade, né? Você disponibilizar, colocar uma aula, independente de ter paciente ou não, né? A aula não só a sua imagem, mas a aula é uma propriedade intelectual do professor, a aula foi criada pelo meu trabalho, e você colocar isso online. Assim, muitos alunos pedem slides, mesmo quando não era, quando a gente fazia ensino presencial, né? Alguns professores concordam e dão os slides das suas aulas para os alunos, eu algumas vezes dou, mas tem que entender que isso não é uma coisa necessariamente automática, né? O professor pode se recusar, claro, a dar os slides da aula dele, porque ele montou aquilo ali. Então, muitas vezes, acontece de o aluno pegar aquele slide e disponibilizar na internet, ou ser usado em um outro curso, né? Então, isso é um problema. E quando eu conversava sobre isso com colegas de outras áreas, eles achavam um absurdo. Falavam, não, mas como é que você disponibiliza o seu slide? Isso aí é o seu trabalho, isso aí é seu. Ninguém faz isso em cursos de outras coisas. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que se atentar. Conforme a tecnologia vai evoluindo, vão aparecendo novos problemas éticos. Então, gravação de aula, disponibilização de slides que caem na rede. Então, todos esses são problemas que a gente tem que ficar realmente atento e ver como que a gente vai superar isso. Uhum. Ok, verdade. Pergunta do Hélio Rocha Neto. Professor William, professor Paulo, a realidade de boa parte dos brasileiros é o acesso à internet através do celular. Vocês acham que as plataformas utilizadas se adequam a ser usado essa via? Posso responder? Hoje a gente tem no Moodle sobre essa adequação dessas novas mídias. A resposta é sim. Hoje, o ambiente que a gente trabalha na FRJ, ele tanto pode ser acessado pelo desktop, né, pelo computador, como ele pode ser acessado por um smartphone. Existe um aplicativo, um app do Moodle, que a gente já está com todo o ambiente configurado, tanto para fazer um acesso via desktop quanto app. Então, isso é possível, sim. Óbvio que a gente tem que entender o seguinte, existem duas coisas a se considerar. Primeiro, a ferramenta que a gente está utilizando, que no caso é o desktop ou o app. Né? Então, esses dois, eles já estão prontos, né, para funcionar. Mas a gente não pode esquecer também que dentro do ambiente tem um conteúdo que é gerado pelo professor. Então, esse conteúdo, ele também tem que ser otimizado para um ambiente ou outro. Né? Então, isso é algo que o professor também tem que acrescentar aí na listinha de coisas para se adequar. Né? Uma coisa é você preparar um material para um desktop com uma tela de 1280 por 720. E outra coisa é esse mesmo material ser disponibilizado numa tela de celular que é muito menor. Né? Então, tem novidades aí que antes não estavam na pauta, porque, né, por motivos óbvios, mas agora também vai ter que entrar. Uma outra questão também, só aproveitar aqui, só dar uma curtinha, é a questão de acessibilidade. Né? Todo o material que vocês têm que produzir agora, eles têm que ser acessíveis.
Isso, obviamente, não vai ser tônica aqui da nossa conversa, mas só gostaria de levantar essa bola para vocês também terem isso em mente, porque era uma coisa que a gente não tinha, nem no presencial, não tinha essa preocupação. Mas hoje, com o avanço dessas tecnologias e com o alcance que elas estão tendo, a gente tem que trabalhar mais essa questão da inclusão. Tá? Mas só fica essa ideia aí para vocês também pensarem um pouquinho mais aí. Não é para desesperar, não, mas existem soluções para isso. Mas é só para vocês terem em mente isso, né? A gente sempre procurando aprimorar o nosso trabalho, né? Transformar ele cada vez mais em trabalho de excelência. Tá bom? Só isso. Obrigado. Bom, temos tempo para uma última pergunta também do Hélio Rocha Neto. Alguns centros de estudos atrás, foi apresentado a rede RUT como forma de integração entre diferentes núcleos de educação do Brasil. As barreiras haveriam para que os discentes pudessem frequentar cursos online oferecidos em outras universidades e vice-versa. Ele pergunta, tipo assim, se um aluno da graduação do PROPSAN pudesse cursar um curso da Universidade de Lisboa, por exemplo, isso conta como crédito, né? Isso que eu entendi aqui. Não, isso é possível, sempre foi, mesmo quando o ensino era presencial. Até 20% das disciplinas do PROPSAN, eles podem ser cursados em outros programas. Desde que, se forem programas nacionais, que eles tenham uma nota igual ou superior da CAPES. Então, o aluno pode fazer uma série de disciplinas em outros programas, independente de ser online ou presencial. Então, isso existe. Com universidades de fora do país, isso é um pouco mais complicado, mas não quer dizer que não possa ser feito, né? É uma coisa que a gente precisa consultar como é que é a regulamentação da UFRJ a esse respeito, mas eu acho que não seria nada complicado, não. Bom, então, quero agradecer aos palestrantes. Temos uma sessão muito rica hoje, né, com todos esses aspectos da discussão que envolve o ensino à distância, mostrando que a UFRJ e o Instituto de Psiquiatria estão plenamente engajados, estão dando conta dessa tarefa. E, bom, novamente agradecer aos palestrantes, tá? Anunciar que na próxima semana, dia 13 do 11, teremos a palestra Autoconsciência em Pacientes Neurológicos e Psiquiátricos, do professor Daniel Malgrave. Eu quero agradecer mais uma vez e desejar um ótimo final de semana para todos, palestrantes e os que estão nos acompanhando aqui pela internet. Um abraço e bom final de semana. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Tchau.